bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui novamente para mais uma aula do Imersos. É muito bom estar com vocês e eu queria agradecer a todos que muitas vezes conversam conosco, que vão lá e assistem os estudos e depois fazem perguntas também. Estamos totalmente abertos, todos nós. Então, quando você não entender alguma coisa, é só chamar a gente tanto no Zap quanto aqui na igreja e vai ser um prazer esclarecer o que você não tiver entendido. Então nós vamos hoje estar falando, gente, sobre o chamado de Abraão, né? Deus ele chama num determinado momento Abraão, ele faz promessas. Se encontra em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler e depois estar discorrendo sobre o que o Senhor tem para falar conosco. Então diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as nações da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Olha, gente, esse começo aqui do que o Senhor tem para falar conosco, para mim é uma das histórias mais importantes da palavra de Deus. Abraão, ele foi uma pessoa que ele creu no Senhor no momento em que ninguém acreditava como deveria acreditar, vamos colocar assim. Ele morava numa terra onde todos eram pagãos, onde serviam e adoravam a outros deuses, e num determinado momento da sua vida, ele entendeu que existia um Deus que era criador de todas as coisas e que ele não devia continuar adorando aos deuses que a família dele adorava, que todos ali à volta dele adoravam. Então a gente já começa a pensar e a perceber que não é fácil uma vida dessa que Abraão teve ali. Ele estava na sua terra, onde todos faziam isso, e ele chegou num determinado momento e falou: não, chega, para mim não dá. Deus, percebendo isso no coração dele, viu que se ele continuasse ali no meio da parentela dele, da terra onde ele morava, ele ia terminar se corrompendo, ele ia terminar, por mais que ele acreditasse num único Deus e que ele tivesse decidido servir a esse único Deus, e começou a ouvir a voz desse Deus, ele iria terminar se corrompendo em algumas coisas, mesmo que ele continuasse servindo a Deus. Isso é algo que serve muito para nós. Nós temos que ter muito cuidado com quem nós andamos e com quem está à nossa volta. Nada mudou em relação à humanidade desde o começo, tudo continua se repetindo. A modernidade começa a acontecer, nós temos os meios de comunicação, muita coisa que não tinha antes, mas a humanidade continua sendo a mesma. Então, se ela estiver num meio corrompível, ela tem que ser muito próxima de Deus, ela tem que ter uma intimidade muito com Deus, mas mesmo assim que ela não se corrompa, em alguns pequenos detalhes ela vai se corromper. E Deus ele olha muito para os detalhes. Então ele viu que nos detalhes Abraão poderia se corromper, mesmo que ele não corrompesse a sua fé, mesmo que ele não negociasse a sua fé. Em algumas coisas ele podia se corromper. Então Deus chegou e falou para Abraão assim: olha, sai da tua terra, sai aí do meio da tua parentela, para você viver o que eu tenho prometido para você. Para eu entregar para você, a questão não é em si a terra prometida, gente. Eu quero que vocês entendam bem isso, porque Abraão não alcançou essa promessa. Ele viu a promessa, mas ele não alcançou. Vocês sabem que Abraão não entrou na terra prometida. Na realidade, nem Moisés entrou na terra prometida. Na verdade, Josué que entrou na terra prometida com o povo, porque aquela promessa para Abraão, olha só,
depois de muitos anos, foi se cumprir lá com Josué. Então, a questão não era a terra prometida para Abraão. Deus queria mostrar para ele que existia algo melhor para ele, que ele ia passar por situações e por coisas e ir morar em terras e em lugares que seriam bem melhor. Tanto que ele estava numa terra e Deus falou, essa terra aqui eu vou dar para você. E nós vimos aqui dizer que ele foi saindo e foi edificando altares por onde ele foi passando. Porque Deus falou para ele, onde você pisar a planta do seu pé é teu. Então olha só que coisa tremenda aqui. Ele pegou somente a esposa dele e um sobrinho e saiu com todos os seus bens e com todas as suas coisas, certo? E atravessou a terra de Siquém e foi até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Normalmente, quando o Senhor nos dá uma promessa e nos manda nós irmos fazer algo, ou nos manda ir para algum lugar, tem situações que nós vamos enfrentar. Tem pessoas muitas vezes que vão estar de posse daquela terra que Deus nos deu. Isso é em tudo. Muitas vezes você entra numa empresa e Deus te deu uma direção naquela empresa. Só que tem alguém lá na direção. Muitas vezes você vai dar aula numa escola e você naquela escola e Deus te deu aquela classe, aquela aula para você dar, mas tem um professor dando aula lá. Então, Deus coloca aqui como um povo habitando. E muitas vezes nós olhamos como um inimigo, né? E naquele momento em que Josué entrou nessa terra prometida que Deus está dando para Abraão aqui, ele teve que enfrentar muitos inimigos. Mas por que inimigos? Não era nem questão de serem inimigos como Satanás, como os demônios, mas inimigos pessoas que elas estão naquela terra, elas estão naquele lugar e vê que aquele lugar é bom. E como ela vê que aquele lugar é bom, ela não vai querer sair do lugar. Simples assim. E aí, por ela não querer sair, e aquele lugar é teu, você vai ter que enfrentar muitas lutas e muitas barreiras para chegar naquele lugar. Então, isso é com todos nós, isso sempre aconteceu, não foi só nessa época aqui de Abraão, Moisés, Josué, mas sempre aconteceu e sempre vai acontecer até o final, até a vinda de Cristo, porque é assim que acontece naquilo que Deus nos dá. Então, sempre quando Deus te der algo dele, com certeza o que é dele é bom. Com certeza o que é dele não tem como ser algo que, isso aqui Deus me deu, mas não é tão legal. Não existe isso. Tudo que Deus nos dá é bom. Então, por aquela terra ser muito boa, existiam cananeus que moravam ali. Se ela não fosse boa, não teria pessoas morando. Seria um lugar difícil de morar, um lugar que não teria muitos recursos. Então, não teria esse problema, né? Mas, como a terra era muito boa, tinham cananeus que habitavam ali. Agora, vocês devem lembrar que esses cananeus, nós vamos estudar isso um pouco mais para frente, teve um momento em que Moisés estava guiando esse povo aqui, que Deus deu primeiro para Abraão, e ele mandou 12 espias para espiarem aquela terra que Deus falou que era a terra prometida, essa terra que ele prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando eles chegaram naquela terra, eles viram que essas pessoas, esses cananeus, essas pessoas que moravam nessa terra, né, quer dizer, lá já eram outras pessoas que moravam, né, porque óbvio isso aqui é muito antes, mas essas pessoas que moravam nessa terra eram gigantes, eram pessoas muito maiores do que eles, pessoas que tinham que carregar um cacho de uva em dois, né, e até o mestre do dia falou, imagina o tamanho da melancia, né, então quer dizer, era uma terra onde tudo emanava leite e mel, onde tudo era muito próspero, né, então pensa bem, você está numa terra dessa e chega alguém e fala, essa terra é minha, sai daí que eu estou chegando, que eu vou entrar no seu lugar, né? Não tem como, você vai enfrentar guerra, você vai enfrentar dificuldade. E foi o que aconteceu com Abraão, né? Ele passou por muitas dificuldades para, primeiro, ele passando dali, olha só, ele edificou um altar, versículo 8 agora, passando dali para o monte a leste de Betel, Betel, você sabe onde é Betel, né? Um lugar que, não sei se vocês lembram disso, né? Mas é um momento em que Jacó sai fugido de Saul, ele chega em Betel, e quando ele chega em Betel, ele coloca uma pedra ali para ele deitar. E naquele momento, tem uma visão, e essa visão são de uma escada vindo do céu e chegando até onde estava Jacó, ali em Betel. E aí os anjos desciam e subiam para servir Jacó, mostrando que era uma terra realmente abençoada. Então, Jacó esteve nessa terra também lá na frente. E Abraão estava passando por ela, olha. Ele armou a sua tenda em Betel.
a oeste de Ai. E ali edificou um altar, em Betel também, olha só. Olha, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão passou, depois a descendência dele, que onde as 12 tribos iriam surgir, que foi de Jacó, ele também esteve nessa terra aqui, fugindo de Saul, de Esaú. E invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali. Olha como ele era peregrino. Depois ele ainda partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Agora olha só o versículo 10. Nós já lemos até aqui, agora vamos para o versículo 10. Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Aqui já não era só naquela terra, era em toda a terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão. Abrão ainda, né? Não era Abraão, ainda era Abrão. O qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Que ela não era sua mulher, mas que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão. E eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía. Nós vemos que, como nós falamos antes sobre as guerras que nós vamos enfrentar quando Deus nos der algum lugar, que a humanidade não muda, nós vemos que algumas coisas não mudam mesmo, né? É o caso aqui de Sarai e Abrão. Sarai, lógico, sabia que a mulher dele era muito bonita. E até hoje acontece isso, né? A mulher muito bonita é um problema em relação aos homens. Os homens querem cair matando, e se você se casa com uma mulher bonita, como eu me casei, acontece de umas dificuldades muito grandes de homens que começam a querer dar em cima dela, né? Então, só que hoje, graças a Deus, só mudou numa coisa. Não em toda a situação, porque isso também acontece até hoje, mas lá, como era comum, se a mulher era muito bonita, o cara era casado com ela, eles matavam o cara, normal. E se era o rei podia matar quem ele quisesse, fazer o que ele quisesse, como aconteceu com Davi lá na frente. Ele era rei. Então ele mandava matar e ficava com a mulher. Era normal isso naquele tempo, eram muito brutos eles. Então hoje, graças a Deus, não acontece isso, não. Eu já estava morto, não estava falando com vocês aqui, né? Mas hoje tem uma coisa também, a competição não mudou. O homem, ele quer ter uma mulher bonita, ele quer ter uma família bonita, e hoje, ainda mais com as redes sociais, com a mídia, com a TV e tudo mais, eles pintam uma beleza, uma família perfeita, uma família bonita, a mulher daquele estilo, o homem daquele outro estilo, os filhos todos bem comportadinhos, tem tudo uma foto de uma mulher, de uma família muito bonita, né? E pintam isso para a sociedade, então todo mundo quer ter aquilo. Então se você tem, duas coisas vão acontecer, vão te invejar. Alguns, como eu já ouvi casos também, vão realmente querer te matar e alguns vão matar, né? Mas muitas coisas difíceis e terríveis por causa disso vão acontecer na sua vida, porque hoje, por mais que não seja essa mesma tradição de manda matar que eu vou ficar com ela, mas hoje as pessoas, elas às vezes matam com palavras, com atitudes, com olhares, excluindo, e por várias formas que hoje o inimigo usa também para matar. Infelizmente, nós que somos cristãos, às vezes não vigiamos também nisso. Isso para o mundo é normal, ele matar. Eu estava assistindo outro dia um programa de reality show e era mais ou menos isso. O próprio programa pegava uma pessoa para ficar com a outra, que era namorada do outro. E eu olhei para aquilo e falei, por quê? Só para realmente fazer acontecer o programa, mas a outra ficou magoadíssima, entendeu? E a outra nem aí, porque ficou com o namorado da outra.
Então, é mais ou menos o que hoje, infelizmente, o mundo é normal e eles gostam, eles querem isso. Eu sei porque eu já estive no mundo e passei por isso e fiz isso e errei muitas vezes. Mas para o cristão, ele precisa entender que ele é uma nova criatura. A vida dele mudou, as coisas velhas já passaram. Então, isso que você vivia, acabou. Eis que tudo se fez novo. Então, hoje nós não podemos, como cristãos, ter essa atitude de querer não só invejar, mas querer ter, e às vezes até fazer para que isso aconteça, causando contenda entre um casal, porque você, de repente, cobiça o homem ou a mulher, entendeu? E você fazer que situações surjam para que você possa ter aquela pessoa, mesmo sendo cristão. Então, isso não pode acontecer com o cristão. Eu creio que essa é a maior lição que nós podemos tirar dessa palavra que o Senhor quis mostrar para nós. Que os tempos mudaram, mas o ser humano não mudou. O ser humano continua agindo de maneiras erradas. E nós cristãos temos que parar, não devemos mais agir assim. Amém? Então, eu creio que deu para entender, né, o que eles passaram ali. E agora vamos tentar ir mais uma parte do 13 aqui, até o nosso tempo acabar, que diz assim, que Abraão e Ló se separam. É uma parte muito importante esse momento aqui. É no capítulo 13, versículo 1. Olha o que diz aqui. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda. Então ele fez um círculo e voltou onde tinha armado a sua tenda, primeiro em Betel, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor novamente. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Então Ló, né? E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E aí, armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. E disse a Abrão, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Então esse foi o capítulo 13, gente. Esse capítulo 13, ele fala sobre algo muito interessante. Repete um pouco sobre cuidado com quem você anda, né? Ló, ele era sim o sobrinho de Abrão, mas Ló ele tinha um coração não tão ensinável e tratável e tão voltado ao Senhor como o de Abrão. E por causa disso, chegou um momento em que Ló ele olhou mais para os bens, para aquilo que parecia ser melhor, do que para o que o Senhor quer, o que o Senhor quer de mim. Naquele momento, a atitude ideal de Ló seria, se ele fosse realmente um homem de Deus, falar: não, você é meu tio,
E você é um homem de Deus, e na realidade eu me espelho em você. Então é você que escolhe a terra para onde você vai. E aí a outra terra será a minha. Então ele já mostrou a atitude dele de ganância. E por causa da ganância dele, essa é a parte melhor que Deus quer falar conosco nessa manhã aqui. Por causa desse momento em que ele fez isso, Deus, olha o detalhe disso, isso é muito maravilhoso. Deus esperou isso acontecer. No versículo 14, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, ele falou, olha, pode erguer os seus olhos e olhar, para onde você olhar eu te dei a terra. A terra será da sua descendência, será do povo de Israel, futuramente seria o povo de Israel. Eu estou te dando toda essa terra. Por que depois que ele se separou de Ló? Porque enquanto eles estavam juntos, havia alguém como se fosse assim, atrapalhando o que Deus tinha para fazer na vida de Abrão. Deus tinha e fez grandes coisas, e nós vemos o que ele fez. Paulo explica lá na frente, quando Deus fala essa promessa, quando Deus dá essa promessa para Abrão, ele fala assim, olha, a tua descendência eu darei essa terra, toda essa terra. Lá na frente, no momento em que, se não me engano, é em Hebreus ou em Romanos, eu sei que Paulo explica isso para nós assim, ele fala desse jeito assim. Quando Deus fala, a tua descendência eu vou dar essa terra, não está falando aos judeus, não está falando ao povo de Israel, que é o que o povo de Israel pensa, que eles são a descendência de Abraão. Na verdade, essa descendência, Paulo explica que essa descendência é Cristo. Olha que loucura isso. Então, se essa descendência de Abraão é Cristo, ele é o único descendente de Abraão, porque Abraão, ele creu em Deus e foi imputado por justiça. Então Abraão é pela fé. E Cristo, ele veio para nos salvar, para nos curar, para nos libertar e para nos dar a vida eterna, pela fé. Então a descendência da fé de Abraão é Cristo, não é mais ninguém a não ser Cristo. Então, o que acontece? O que Deus está querendo dizer para você aqui, olha, para Abraão aqui, olha? A tua descendência darei. E se puder contar o pó da terra e a areia do mar, você vai poder contar a sua descendência. O que ele estava dizendo assim é que a descendência de Abraão seria Cristo. E ele já estava falando sobre nós, de todos nessa terra, desde o primeiro cristão até o último cristão que vai existir, que se tornou descendência de Abraão pela fé. Aí ele já falou Abraão, porque ele já havia trocado o nome de Abrão para Abraão, para ser a descendência de Cristo, para ser a descendência de Abraão. Olha que loucura isso. Então, no momento em que Deus deu essa notícia aqui para Abraão, ele já estava visualizando esse pó da terra e essa areia do mar eram todos os homens e mulheres de Deus que iam se tornar cristãos em toda a história da humanidade. Olha que loucura isso. Né? Então é muito maravilhoso a gente saber que quando Deus ele olha para uma promessa, ele nos dá uma promessa, ele está olhando lá na frente e coisas que nós nem imaginaríamos. Não sei se Abraão teve uma visão exatamente do que era isso, mas ele soube sim, ele creu, porque ele sabia que era assim, que a descendência dele ia ser dessa forma, mesmo ele ainda não tendo filho, ele não tinha Isaac aqui ainda. Então, mesmo assim, ele creu, mas não sei se ele vislumbrou que seriam bilhões de pessoas. Bilhões. Olha que loucura isso. Bilhões de pessoas que Deus escolheu, desde o primeiro cristão, lá, olha, em Atos, quando aconteceu aquilo, a descida da efusão, os primeiros cristãos seriam criados cristãos, desde lá até hoje foram bilhões de pessoas. Hoje existem bilhões de cristãos, mas teve muitos que morreram e nasceram. Desde há 2000 anos isso vem acontecendo. Todos esses cristãos são essa descendência de Abraão. Olha que loucura isso, né? Então é o que Deus realmente queria falar conosco nesta aula aqui. E eu creio que grandes coisas ainda vai nos mostrar e vai falar conosco sobre, não somente sobre Abraão, mas sobre o que ele tem para fazer na vida de Abraão, que ele tem para fazer na minha vida, que ele tem para fazer na sua vida, que são grandes coisas. Ele tem promessas, e promessas que ele vai cumprir, como cumpriu na vida de Abraão. Algumas ele presenciou, ele viu, e outras foi para os filhos e para a descendência dele. Tá bom, gente? Então, obrigado por essa aula gostosa. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê um like lá e principalmente faça propaganda. Vai, fale para o seu irmão, fale para os seus amigos, para o seu vizinho, fale que tem um lugar que eles podem aprender mais da palavra. Eu creio que vai ser bênção tanto na vida de vocês quanto na vida do seu irmão. Tá bom? Tchau, gente. Tudo de bom. Deus abençoe.